Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, fiquemos de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículos 22 a 33. Evangelho por Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. Está ali no telão, eu quero ler aqui, os irmãos, por favor, atentamente acompanhem na sua Bíblia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre a água, ou por sobre o mar. E os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrados ou atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E repreendendo-lhe Pedro, disse-lhe, respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche os seus olhos e uma vez mais vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este privilégio, por essa oportunidade de estar diante dos teus filhos, do teu povo, para compartilhar uma reflexão a respeito da tua palavra nesta noite. Eu te peço a tua graça, eu te peço a tua unção, eu te peço, meu Deus, que essa palavra seja clara, seja compreendida na mente e descendo ao coração dos teus filhos. Que esta palavra, Senhor, venha edificar a tua igreja, que esta palavra venha trazer renovo, venha trazer um bom ânimo ao coração dos teus filhos. Que essa palavra nos ajude a enfrentar o nosso amanhã, que essa palavra nos ajude ao enfrentar os dias difíceis. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço que seja assim. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Deus abençoe os irmãos. Vencendo as tempestades da vida. Como já foi dito aqui, quando nós viemos, ou quando nós vimos a igreja, quando nós nos reunimos num santuário como esse, para louvar a Deus, para testificar o que Deus tem feito na nossa vida, para cultuar a Deus, Deus sempre estará pronto a falar algo com a igreja. Amém? Amém? E se nós estivermos ligados ao trono da graça, estivermos ligados naquilo que Deus está falando desde o começo do culto, nós vamos entender que a sintonia não vem do homem, que a sintonia vem de Deus. Quando eu ali estava meditando nessa palavra, por certo Deus já tinha dito, né? Deus já tinha executado, preparado uma palavra para o meu povo hoje é essa. E a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: nós iremos vencer. Nós iremos chegar do outro lado, venha o que vier, passemos o que tiver que passar, venham os ventos, a tempestade que se levantar, mas nós vamos chegar do outro
posteriori, a primeira multiplicação dos pães, ou dos 5 pães e 2 peixinhos, onde Jesus, cercado de uma grande multidão, ele não despede o povo com fome. Os discípulos chegam e falam para ele: Senhor, já a tarde já vem caindo, e o povo, o Senhor precisava dispensar o povo para que eles fossem nos armazéns, nos supermercados, comprar alguma coisa para comer. O povo está com fome. Jesus, por que vocês não fazem isso? Dê ao povo de comer. Senhor, nós temos aqui nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E foi com esses 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou aquela multidão, Gabriela e Edmundo, e ainda sobraram 12 cestos cheios, para Jesus mostrar aos teus filhos que aquilo que é colocado na mão dele se multiplica, que aquilo que é colocado na mão dele não se explica, simplesmente devemos crer. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: a sua vida está nas mãos dele? Você tem entregado, conforme foi lido aqui nesta noite, entregado o seu caminho ao Senhor, confiado nele, sabendo que o mais ele fará por você? Louvado seja Deus. 5 pães e 2 peixes alimentou a multidão. Mas findando isso, Jesus falou para os seus discípulos: olha, passem para o outro lado do mar, vão para Cafarnaum, e eu vou ficar aqui despedindo da multidão, vou despedir o povo aqui, enquanto vocês entram no barco e vão para o outro lado. E assim se fez. Jesus deu uma ordem para eles, e eles cumpriram aquela ordem. A Bíblia diz que já era tarde, o dia já estava findando, mas eles obedeceram a Jesus. E Jesus despediu o povo e foi para o monte orar, foi para o monte buscar a Deus. Mas aqueles homens, eles não eram ignorantes, eles não eram desconhecedores a respeito daquilo que eles poderiam enfrentar nas águas e naquele determinado horário. Não era um horário normal de se navegar, mas eles obedeceram Jesus. Jesus falou: passa para o outro lado. Eles entraram no barco e fizeram o quê? Foram. Você vai vencer quando você tiver disposição para obedecer a Jesus. É o primeiro princípio. Nós venceremos. A vitória é certa se nós formos obedientes ao que Jesus nos fala. Aqueles homens pescadores, aqueles homens que tinham a prática e conhecimento das águas marinhas, ele podia dizer para Jesus: Jesus, já está tarde, vamos ficar por aqui mesmo, vamos passar a noite aqui, amanhã cedo a gente entra nos barcos e atravessamos para o outro lado. Mas Jesus falou: não é agora, hoje. E eles obedeceram e foram. Então, o primeiro princípio para chegar do outro lado, para ser vencedor, o quê? Obedecer. Eles tinham experiência, tinham o seu conhecimento, mas o que Jesus falou para eles estava acima de tudo isso. Tem gente que quer discutir com Deus. Tem gente que fala: não, Senhor, mas a lógica não é essa. Não, Senhor, mas o caminho não é esse. Não, Senhor, mas não é essa a decisão que eu devo tomar. Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, diz o Senhor, e é pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meu irmão, o que vale, o que está acima do seu pensamento, é o pensamento de Deus. O que está acima da sua lógica é o sobrenatural de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vive pelo que os olhos dele vê. Não, ele vive pela fé. Os meus olhos ainda não viram, mas eu contemplo pelos olhos da fé. Louvado seja Deus, né? Então, irmão, nós vemos aqui nessa narrativa que o mar começou a ficar o quê? Revolto, ficou bravo, os ventos começaram a soprar, né? E vinha do lado do barco. Irmãos, eu tenho muito medo de água. E esse dia nós fomos pescar na Serra da Mesa. O Mateus estava no barco. Estava no barco. E nós fomos uma tal de Serra Negra ali na Serra da Mesa. E depois do almoço, o camarada encheu o buchinho e entrou no barco, foi atravessar. E as ondas, irmãos,
Só que nós não era igual Pedro, né, que tinha experiência com mar, tinha experiência com águas tortuosas. Não, eu só sei que o barco chegou do outro lado lá com as marcas do dedo na lateral. As ondas vinham e levavam o barco que vai, sobe, desce, aquela coisa, né? Irmão, e eu tenho muito medo de água. Pensa no homem que tem medo. Mas Jesus trouxe uma paz tão grande que o piloteiro, que é o pai do Mateus, o Júlio, disse que as ondas eram de 1 metro. E eu olhava assim e falava: 1 metro? Olha lá que eu vou trazer uma trena para ver se dá uns 50 centímetros. Mas é porque Jesus traz paz no coração da gente. E eu sabia que nós estávamos ali, e eu já sabia que nós íamos chegar do outro lado. Vem o vento, vem a onda, Deus vai deixar o barco afundar lá, nós vamos chegar do outro lado. E ainda vamos pescar e vamos pegar peixe aí em nome de Jesus. Mas eu fico pensando nesses apóstolos, discípulos ali naquele mar, atravessando. E ali não foi um dia, não. E não foi por um tempinho, não, de alguns minutos, não. Foi por um bom tempo que eles começaram a enfrentar aquele e passaram a enfrentar. Meu amado irmão, eu não sei o tempo que está durando a tempestade na sua vida. Eu não sei o tempo em que o vento está soprando ao contrário na sua vida. Mas eu sei te dizer uma coisa: você vai chegar do outro lado, sim. Se você estiver em obediência, se você estiver debaixo da palavra, obedecendo os mandamentos de Deus, não vai ter onda que vai virar o seu lado, você vai chegar lá. Você pode pensar: pastor, mas os discípulos estavam obedecendo e Jesus deixou acontecer isso na vida deles. Eles estavam lá em obediência, Jesus tinha dado uma ordem para eles, estavam em obediência, e Jesus permitiu o vento. Deus permite vento. Deus permite deserto. Escute aqui, preste atenção. Deus não vai te livrar da tempestade, Deus não vai te livrar do deserto, mas Deus vai te livrar na tempestade. Deus vai te livrar no deserto. Deus não vai te livrar na fornalha, mas Ele vai estar com você na fornalha. Aleluia! Porque tudo isso é pedagógico. Os discípulos aqui, eles aprenderam. Verdadeiramente esse é Cristo, Filho de Deus. Esse é aquele que fala e o vento obedece, que fala e o mar se acalma. É Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus, né? Então, nós não estamos blindados contra os ventos dessa vida, não. E a irmã Helena dizendo aqui, né, nós às vezes questionamos e tal, muitas vezes nós perguntamos o porquê, mas eu sempre digo: não é porquê, é para quê. Para quê, Senhor? Qual é o propósito disso tudo, irmã Lúcia? Para que Deus está permitindo que eu passe por isso? É para você crescer, é para você ter experiência com Deus, é para você desenvolver a sua fé, é para você afundar mais em Deus, é para você buscar mais em Deus, é para você conhecer mais de Deus. Aleluia. Para quê? Deus tem um propósito nesse deserto. Você crê assim, irmão? Eu creio. Por isso estamos falando nessa noite. Deus tem um propósito em tudo que Ele nos permite passar e viver. Eu estou vivendo um deserto, estou vivendo uns dias difíceis, mas Deus tem me ensinado muito também. E eu creio que eu vou vencer. Vai passar. Eu vou chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus eu creio. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos pensar: porque eu estou na igreja, estou certinho, estou ali, né? Eu estou blindado de não ser atacado pelas coisas deste mundo. Não. Você está blindado com uma promessa. Sabe qual é essa promessa? Venha o que vier, aconteça o que acontecer, você não é simplesmente vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode erguer sua mão e dizer: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas os discípulos, irmãos, tiveram medo. E é normal. Quem não tem medo? Ao estar vivendo em situações que
às vezes foge do seu controle. Quem não tem medo de estar num deserto onde você não conhece nada e não vê nada florescer? Não vê nada, você vê só areia, vê só banco de areia, não vê mais nada, não vê um clarão e fala assim, não, agora vai melhorar. Quem não tem medo? Temos medo. E os discípulos, eles tiveram medo. Aconteceu que eles tiveram medo. E Jesus só chegou, irmã Graça, na quarta vigília da noite. Eles passaram pela primeira vigília da noite e os ventos batendo. Aí eles pensavam, capaz de passar, né? Mas veio a segunda vigília e o vento continuava. E o barco ia quase a pique. E aquela coisa. Veio a terceira vigília da noite, né? Chegou 3 horas da manhã e aquela coisa. Mas na quarta vigília da noite, na hora mais escura, irmã Valdelina, na hora mais densa da noite, no momento mais difícil, no momento que você fala, agora acabou mesmo, agora não tem jeito, já é a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é a hora que a escuridão está mais densa. É o momento que o céu fica mais escuro, na quarta vigília da noite. No início dessa vigília, 3 horas da manhã, 3h10, 3h30 da manhã. O soninho está bom para aqueles que estão em descanso com Deus, mas para aqueles que estão vivendo dias difíceis, está escuro, está tenebroso. Você não vê às vezes nem um palmo à frente da sua vida. Mas é nessa quarta vigília da noite, mãe Edith, que Jesus apareceu. Aleluia! Talvez você já viveu a primeira vigília, passou a segunda vigília e você pode estar dizendo, agora não tem demais, agora eu vou desistir, agora eu vou retroceder. Não, meu irmão, ainda tem a quarta vigília da noite. Jesus está vindo ao seu encontro e pode ser na quarta vigília da noite. Na hora mais difícil, quando você menos esperar, Jesus estará ao seu encontro. Mas você precisa permanecer no barco. Venha o que vier, permaneça em obediência a Jesus. Os discípulos, eles não pularam do barco, não. Permaneceram dentro do barco, mesmo com medo. Agora, interessante, o medo, às vezes, irmã Sandra, faz-nos perder a nossa consciência, a nossa fé. Por quê? A Bíblia diz que neste momento os discípulos olharam e Jesus vinha andando por sobre as águas. É claro que você não vê ninguém andando sobre as águas de vez em quando assim, né? Talvez nós nunca vimos alguém andar por sobre as águas. É lógico, não, é um fantasma, uma coisa. Mas olha só, no dia anterior, aqueles discípulos estavam ali vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus ministrar, curar. Eles estavam ali, como eu estou vendo meu sogro aqui, vendo Equiel, eles estavam vendo Jesus fisicamente, face a face. Mas na hora do medo, os seus olhos não reconheceram Jesus. Na hora da tempestade, Jesus vinha andando ao encontro deles sobre as águas e eles não reconheceram Jesus. E eles diziam que é um fantasma. Quem é esse? O que os nossos olhos estão vendo? É um fantasma. O medo ofusca a nossa fé. O medo ofusca a nossa visão espiritual. O medo às vezes nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque olhamos mais para o nosso redor, para as circunstâncias, e não focamos naquilo que temos ouvido, buscado e aprendido sobre Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Os discípulos estavam com medo e não reconheceram Jesus. E por vezes, às vezes essas inquietações que temos nos desertos da vida, nos vendavais da vida,
nos faz esquecer da nossa fé, nos faz esquecer do que Jesus já fez por mim no passado, dos grandes livramentos, das grandes maravilhas que Jesus já operou por mim. Os discípulos tiveram no dia anterior, um particular com Jesus, um seminário com Jesus, e de repente, na hora do meio, eles não reconheceram Jesus. Olha o quanto isso é sério. Meu irmão e minha irmã, busquemos a Deus para que os nossos olhos possam ver Jesus. Aleluia. Aleluia. Para que os nossos olhos espirituais se abram no meio da tempestade. Será que você pode agora fechar os seus olhos físicos e abrir os seus olhos espirituais e contemplar aquela cena, Jesus vindo ao seu encontro? Aleluia! Jesus vindo sobre as águas, caminhando sobre as águas e olhando para você e dizendo: filho meu, não temas, sou eu! Aleluia! Não é fantasma, não é fantoche, não é espírito, sou eu, Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Aleluia! É Ele, é Ele que está vindo ao nosso encontro. Aleluia! Que milagre! Glória! Não temas, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho nessa embarcação, não. Jesus está vindo ao seu encontro. Contemple o Senhor, aleluia. Contemple o Senhor, aleluia. E aí Pedro fala, respondendo, diz: Senhor, é tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas também. Se o Senhor está andando sobre as águas, me faça que eu ande também sobre as águas. O que aconteceu? O que Jesus disse, irmão Joselito? Vem. Aí, onde Jesus disser para você: vem, pode andar, pode pisar. Se não tiver água, ele vai colocar. Se não tiver chão, ele vai colocar um tablado. Você vai andar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Jesus diz: vem, não temas, pode vir, comece a andar. Quem está te convidando é Jesus. Quem está te chamando é o amado da nossa alma. Quem está te chamando é o resgatador da nossa vida. Quem está te chamando é aquele que nos justificou, que é aquele que nos purificou, que é aquele que nos selou para a sua glória. Jesus Cristo Santo. E Ele tem todo o poder para nos fazer mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu faço aqui essa ressalva. O que aconteceu? Pedro começou a andar sobre as águas. Sabe, Camila, se você, às vezes você fechar seus olhos e contemplar o mar e ver um homem natural andando sobre as águas, é algo assim muito fora da curva. Pedro começou a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que Pedro estava com os olhos em Jesus. Olhando para ele, começou a andar. E Pedro começou a andar. Oh, mas que maravilha! Que maravilha! Começou a andar e foi andando. Mas chegou um momento que o vento estava soprando forte. E Pedro estava andando sobre as águas. E o vento começou a estar soprando forte. Soprando forte. De repente Pedro faz o quê? Priscila, Pedro tira os olhos de Jesus. Você sabe por que nós afundamos na vida? Porque nós afundamos em meio às tempestades, os desertos. É porque nós tiramos os olhos de Jesus. Eu vou repetir. Você sabe por que as coisas às vezes não dão certo na nossa vida? Porque às vezes deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para o lado, para o outro. Está dando tudo certo, a circunstância está boa, vou continuar, enquanto nós deveríamos estar olhando para Jesus. Eu encerro essa reflexão dizendo aqui aos amados irmãos: não tire os olhos de Jesus.
Se você continuar com os olhos em Jesus, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se você continuar com os olhos em Jesus, venha o que vier, venha morro, venha deserto, venha vale, você vai continuar caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos de Jesus, pelo amor de Deus. Tem gente, eu gosto muito dessa comparação, quando Deus envia os seus anjos para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Deus envia ali os anjos para que eles não fossem ali consumidos por aquele derramamento de fogo e enxofre naquela cidade. E parece que vejo o anjo pegando o colarinho de Ló e dizendo: Ló, você sabe o que vai acontecer? Ló, tudo vai ficar em cinza, vai acabar tudo, Deus vai destruir. Então, Ló, pega a sua família e corre, pega a sua família e vai. E o anjo, irmão José, dá alguns conselhos para Ló, dizendo: olha, corre para o alto, vá para as montanhas, não olhe para trás, e nem fique olhando, Júnior, para as campinas, não, vá para o monte, vá para o alto, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, vá para o alto. Os irmãos pegaram aí? Se eu olho para trás, é estátua de sal. Se eu olho para as campinas, para as coisas, é distração que vai fazer o que? Eu perder o meu foco, a minha direção, que é Jesus Cristo, o meu Senhor. Tem muita gente afundando, tem muita gente ficando à beira do caminho, porque estão tirando os olhos de Jesus. Está olhando para homens, está olhando para falhas humanas, está esperando em homens, está sendo distraído com as campinas deste mundo, com as belezas deste mundo. Às vezes eu estou aqui e de repente uma coisa me atrai, eu saio da direção, eu tiro os olhos de Jesus para colocar os olhos nas coisas deste mundo. Eu tiro os olhos de Jesus para olhar para o vento, para a situação que está ao meu redor. Eu tiro os olhos de Jesus e começo a ficar preocupado com o amanhã, sendo que Jesus já está lá no amanhã. A palavra para mim e para você nesta noite é: nós iremos vencer, é no nome de Jesus. Obedeça a Jesus. Se o medo chegar à sua porta, clame por Jesus, porque Ele vai te dizer, está te dizendo: tem de bom ânimo, não é um fantasma, não é um espírito qualquer que está falando contigo, é Jesus Cristo, sou eu, aquele que te levantou, aquele que te ajudou, aquele que está com você. Olhe para mim, Jesus disse, não tire os olhos de mim, porque fazendo assim, chegaremos lá do outro lado. E acontecendo tudo isso, o versículo se encerra, Jesus fazendo essa pergunta, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou do meu poder? Por que você duvidou do meu amor, da minha graça, da minha bondade para contigo? Tenha fé, não duvide. Eu ainda sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Aquele que foi pregado na cruz um dia, que derramou o seu sangue para remir os meus pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou, é Jesus. Ele não está mais pregado lá, Ele ressuscitou. A cruz está vazia, Ele ressuscitou. E é esse mesmo Jesus que nós pregamos, anunciamos e esperamos por Ele, que Ele irá nos buscar um dia. Louvado seja Deus, né? E o verso 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiro. Será que é necessário você andar sobre as águas para você fazer essa afirmação?
Será que é necessário você ver Jesus fisicamente vindo ao seu encontro, andando sobre as águas, para você dizer verdadeiramente és o Filho de Deus? Para nós já não é necessário, porque já está escrito: Ele é o Filho amado de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que desceu do céu para tirar o pecado do mundo. Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você não precisa contemplar coisas como essas sobrenaturais como essa para dizer: Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai vencer em nome de Jesus. Nós iremos vencer no nome de Jesus. A igreja irá vencer, e é no nome de Jesus, olhando para Jesus, obedecendo a Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Podemos ficar de pé em nome de Jesus? Graças a Deus. Você que nos acompanha, essa palavra é para você também. Você vai vencer se você obedecer, se você continuar olhando para Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, você vai vencer. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, pela porção da tua palavra nessa noite dispensada ao teu povo, à tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra ela nos exorta, ela nos anima, ela nos traz a convicção, ó Pai, a respeito daquilo que temos ouvido, vivido, falado. Que o Senhor é aquele que nos faz mais do que vencedores, que o Senhor é aquele que vai à frente, que o Senhor é aquele que tem o domínio de todas as coisas, inclusive dos ventos, dos mares. Tu és aquele, ó Pai, que se necessário for, andarás por cima das águas para vir ao nosso encontro. E eu te peço nesta noite, ó Pai, abrace cada um dos teus, traga a força necessária para que teus filhos venham vencer este medo, venham vencer esta batalha, venham vencer essa peleja na vida, venham vencer esse deserto, essa tempestade. Eu te peço, meu Deus, acrescenta fé em cada um de nós, renova o nosso ânimo, traga-nos um bom ânimo, ó Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida da tua igreja e no seu caminhar aqui nessa terra, até que um dia estejamos contigo para todos sempre. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.